Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Honra,
Nós queremos usar o título A Primeira Estrela. E o texto base para essa mensagem está numa história que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois também 9 a 12. Então eu quero ler, vou pular alguns versículos na história, mas eu quero ler Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2 e também do 9 ao 12, que conta a seguinte história. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Quantos magos? Uns magos. Não diz que são 3, tá? Não eram 3 reis magos. Diz que uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles tiveram uma conversa com o rei Herodes. E depois de ouvirem o rei Herodes, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Queridos, que história fantástica. É a história, uma das histórias que narra o nascimento de Cristo Jesus. Natal. Jesus nasceu, o Messias. O ungido, o Cristo. E ele conta a história a respeito desse nascimento através de reis magos que foram visitar o menino, que viram uma estrela que brilhou lá nos céus. Para entendermos um pouco sobre isso, nós precisamos entender o seguinte: Adão, o primeiro homem criado por Deus, pecou. O mundo estava em trevas, escuridão, debaixo de morte, debaixo do governo das trevas. Até que um dia, quantos de vocês gostam da palavra até que? Até que um dia, da expressão, até que um dia, reis magos viram uma estrela brilhar aonde a escuridão não tinha domínio. Viram uma luz de esperança brilhar. E foram seguindo aquela estrela. Uma primeira estrela que brilhava nos céus e apontava o caminho, que trazia uma mensagem. A estrela que anunciava o nascimento de um rei. Eles viram a primeira estrela. Pensando no nascimento de um rei, eles foram até o rei Herodes. Eles foram até um palácio. Eles foram até o castelo, eles foram falar com um rei daquela época. Mas eles não encontraram o menino lá. Eles tiveram que ir visitar o menino da estrebaria. Eles tiveram que ir visitar o menino da manjedoura. Porque aquela estrela não estava debaixo do domínio e do sistema deste mundo. Ele vivia de uma forma diferente. Ele estava brilhando no meio de um mundo em trevas. Quando eles chegaram à casa do Senhor Jesus, entraram lá e viram um bebê, inofensivo, mas cheio de glória. Um bebê nos braços da sua mãe, Maria. Parecia que ela cuidava dele, mas ele já estava cuidando dela. Eles trouxeram presentes, ouro, incenso, mirra, enriqueceram a família do Senhor Jesus. Ele já estava realizando as bênçãos que veio realizar. Eles haviam visto a primeira estrela. Era um sinal de um novo começo.
Era um sinal de uma nova criação. Era um sinal de que surgia agora uma espécie que não era influenciada pelas trevas que afligiam este mundo. Era uma luz de esperança, era uma estrela que brilhava do céu. Os magos foram avisados para não voltar a Herodes. Os magos foram avisados para irem por outro caminho, logo após conhecerem Jesus Cristo. Isso nos ensina que quando eu e você nos deparamos com Jesus, tudo muda. Nós podemos chegar até Jesus por um caminho, mas com certeza nós vamos sair dali pelo caminho. Ele é o caminho. A nossa linguagem muda, a nossa fala muda, o que escutamos muda, o caminho que seguimos muda. Tudo muda quando encontramos o Senhor Jesus. Eles encontraram a primeira estrela. Eles haviam se deparado com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. As nossas vidas mudaram, as pessoas aqui acabaram de ter o seu caminho transformado. Eles seguem agora o caminho de Jesus Cristo. Rei Herodes ficou furioso. O rei Herodes, que havia pedido para que os reis magos viessem, avisassem a ele, para que ele pudesse adorar também o rei que nasceu. Na verdade, ele queria matá-lo, né? Fica furioso. Os reis magos não voltaram. Ele esperava a notícia, e os reis magos não voltam, então ele manda matar todos os meninos que tinham menos de 2 anos de idade. As trevas estavam sobre o mundo, a ponto de um rei mandar matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Mas aquela estrela brilhava aonde as trevas não alcançam. Aquela estrela brilhava aonde o domínio desse mundo não poderia impedi-lo. Aquela estrela trazia uma luz de esperança. Era a primeira estrela. Ela não podia ser afligida pelas ordens de um rei dessa terra. Agora, a primeira estrela brilhava em um mundo de trevas. A Bíblia nos ensina que ele era a luz do mundo, que as trevas tentaram dominá-lo, mas não conseguiram. As pessoas então começaram a perceber que algo novo estava acontecendo. Uma estrela nova brilhou nos céus. Os anjos apareceram. Os pastores ouviram o coral. Um coral celestial. Ficaram sabendo, existe uma nova mensagem. Existe um novo tempo. Chegou o momento. As trevas têm que se dissipar. A luz começou a brilhar. Era a primeira estrela. E as pessoas começaram a perceber essa movimentação. E lembrar que existiam profecias sobre aquele menino, profecias sobre o Messias, profecias a respeito de Jesus, profecias a respeito da primeira estrela. É como Zacarias, capítulo 9, versículo 9 diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É o que diz Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, o seu Deus, fará que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Zacarias, capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Esse texto comunica com Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Agora a luz havia brilhado nas trevas e Deus estava conosco. Deus habitava entre nós. Deus estava na terra no formato de um bebezinho. É por isso que Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho
se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma movimentação celestial aconteceu. A estrela brilhou, a luz começou a dissipar as trevas. Agora existia um bebezinho, um filho que nos foi dado. E Deus colocou o governo sobre os seus ombros. E Deus pegou esse bebê e o chamava de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, aqui Deus nos ensina algo grandioso. Esse texto nos ensina, o Natal nos ensina que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Ele olha um menino, um filho, um bebê e coloca sobre esse bebê o governo de todas as coisas. O governo está sobre os seus ombros. Porque Deus não olha a situação em que as coisas se encontram, Deus chama pelo propósito que Ele tem. Deus pegou um bebezinho, e esse bebê Ele não chamava de bebê, Ele não chamava de inofensivo, Ele não chamava de pequeno, Ele chamava de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque Deus não olha a situação do jeito que ela está, Deus chama pelo propósito que aquilo tem. Deus começou o plano de salvação do mundo em trevas com um bebê. Você consegue imaginar o maior projeto que a humanidade já viu, o maior planejamento, o maior plano que já existiu, a salvação de toda a humanidade. Deus decide começar com um bebê. Frágil, pequeno. Qualquer um poderia tentar qualquer coisa contra ele. Você percebe quanta movimentação celestial aconteceu para que aquele bebê pudesse crescer? Seu pai era avisado por anjos, sua mãe era avisada por anjos, eles tinham que mudar de cidade, tinham que ir para lá, tinham que ir para cá, porque Deus escolheu começar pequeno. Deus começa pequeno aquilo que Ele já vê grande. Isso serve de lição para nós. Porque você pode olhar para as coisas que estão nas suas mãos e pensar, mas é pequeno. Eu só tenho um namoro agora, será que isso vira uma família? Eu acabei de começar minha empresa, mas ela não lucra tanto, será que vou ser um grande empresário? Eu ainda estou no ensino médio, será que um dia serei um doutor? Pode parecer pequeno agora, mas deixa eu incentivar você, continue. Continue, porque pode parecer pequeno, mas Deus já viu grande. Continue a estudar, continue a investir na sua família, continue a investir na sua empresa, continue a fazer seus negócios, continue. Porque pode parecer pequeno agora, mas Deus chama grande, mesmo enquanto está pequeno. Aquele bebê era chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Deus começa pequeno aquilo que Ele já viu grande. Meu irmão, minha irmã, pode parecer pequeno agora, mas você já perguntou a Deus o que Ele vê a respeito das coisas que Ele depositou nas suas mãos? Deus, eu tenho isso aqui. É pequeno. Mas se você perguntar para Ele, Ele vai falar quão grande é. Quão maravilhoso é, quão poderoso é, e Ele vai te conduzir a caminhos grandiosos. Pode parecer pequeno, mas Deus já viu grande. Ele tinha um bebê, uma estrela. A primeira estrela brilhou. Agora a luz havia brilhado num mundo em trevas. Estava ali a primeira estrela. Aqueles reis magos, eles viram a primeira estrela. Eles viram o brilho dela, eles foram conduzidos por ela até Jesus, eles caminharam em direção a ela, eles foram à estrela e ela revelava não apenas um bebê,
ela revelava o maravilhoso conselheiro, porque é devido a Jesus Cristo que nós temos a palavra da verdade. Eles viram aquela estrela, seguiram aquela estrela, e ela não revelava apenas um menino, ela revelava o Deus forte, porque é devido a Jesus Cristo que a mão poderosa de Deus está a nosso favor. Eles viram aquela estrela brilhando, e ela revelava o Pai da eternidade, porque é devido a Jesus Cristo que eu e você temos uma vida nova, a vida eterna. Eles viram aquela estrela, e ela era chamada Príncipe da Paz, porque é devido a Jesus Cristo que nós temos paz com Deus. Eles viram aquela estrela e ela revelava muito mais do que um bebê inofensivo. Ela revelava Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus encarnado que estava ao nosso meio, que veio habitar entre nós. A luz agora brilhava em meio a um mundo de trevas. Queridos, Natal é saber que Deus enviou esse menino, esse bebezinho, para que nós pudéssemos fazer parte do seu reino, do reino de Deus. Ele enviou um bebezinho para o plano da salvação da humanidade. Ele enviou esse menino com esse nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Havia surgido a primeira estrela. Até agora, falamos da primeira estrela. Mas olha o que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12. Pela fé, também, a própria Sara, esposa de Abraão, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, está falando de Abraão, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Através deste homem saem duas descendências, a descendência das estrelas e a descendência da areia do mar. Uma descendência celestial, uma descendência terrena. Através da fé de Abraão e Sara, surge agora uma nova descendência, uma descendência celestial e uma descendência terrena. Naquele dia, na história que lemos, na história da estrela, surge então a primeira estrela, o verdadeiro descendente de Abraão. Por muito tempo, durante anos, os judeus se orgulharam por serem o povo escolhido de Deus. Eles achavam que Deus estava a favor deles e somente deles. Era uma exclusividade deles. Era somente para eles. Inclusive, na época em que os romanos dominaram o povo judeu, os israelitas, eles passaram a achar que o Messias seria o líder que os libertaria da escravidão dos romanos. Eles achavam que o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, viria para que eles fossem libertos da escravidão de Roma. Eles não pensavam na liberdade num novo povo celestial. Eles pensavam em serem libertos do povo do domínio de Roma. Eles são, de fato, a descendência de Abraão, de forma terrena. Eles são como a areia do mar. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 2, na história que nós lemos hoje aqui, nós encontramos uma mensagem de esperança. Algo que ninguém jamais tinha visto, algo que não tinha ligação com a descendência da areia, mas com a contagem das estrelas. Algo que era uma nova criação, algo que não foi visto pelos judeus, mas foi avistado por reis magos gentios. Havia brilhado a primeira estrela. Aquela estrela, Jesus, cresceu, perambulou, andou no meio de nós, habitou entre nós, como única na terra, a primeira de uma espécie. Não foi compreendida pelos grãos da terra, da areia.
Ela era uma estrela no meio de grãos de areia. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não entenderam, não compreenderam quem era aquele que estava no seu meio. Jesus Cristo, a primeira estrela. Mas mesmo não sendo compreendido, essa primeira estrela dava esperança àqueles que nele criam. Trazia luz para aqueles que nele criam. Enquanto os judeus não percebiam, alguns gentios perceberam. Para um centurião romano, ele sabia que se ele fosse até Jesus, bastava uma palavra e tudo mudaria. Uma mulher samaritana encontra Jesus no poço. E naquele encontro ela descobre que existia aquele que pode dar a água que sacia toda a sede para toda a eternidade. A água que refrigera nossa alma, a água que transforma as nossas vidas, a água que nos sustenta e transforma por toda a eternidade. Uma samaritana havia reconhecido o Messias. Em outra história nós encontramos uma mulher cananeia, não uma judia, uma mulher cananeia. E ela vem até Jesus e ela sabia que Jesus era tão poderoso que bastava algumas migalhas de Jesus para que a sua filha fosse curada. Aqueles que eram seus não o receberam, mas aqueles que não eram considerados seus, estes estavam reconhecendo que uma luz, uma estrela brilhou no universo. A luz da esperança agora estava brilhando em um mundo em trevas e havia uma nova época, havia uma nova estação sobre a humanidade. Pessoas que pela fé viam que ele era diferente. Pessoas que pela fé viam que ele não era deste mundo. Ele era uma estrela que brilhava em meio às trevas. Enquanto as trevas falavam, vão matar, ele trazia a ressurreição, ele trazia a vida. Enquanto as trevas diziam, vou deixar doente, ele trazia a cura, a saúde. Enquanto as trevas diziam, vou deixar cego, ele falava, eu tenho a luz para te guiar. Enquanto as trevas falavam, é tempo de morrer, é tempo de lei, é tempo de escassez, ele falava, eu tenho a mensagem do ano da graça do Senhor. A luz brilhava em um mundo em trevas. Agora entenda que Jesus Cristo é a primeira estrela, mas Ele não quer ser a única estrela. Jesus é a primeira estrela, mas Ele não quer ser a única estrela. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos ensina, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A estrela brilhou, o menino nasceu e ele voltou a ser colocado na sua posição celestial. Ele se assentou à destra da majestade. Ele voltou para o lugar que lhe é devido. Ele voltou a assentar-se nas regiões celestiais e brilhar sobre toda a humanidade. Ele está assentado nas mais altas alturas, à destra da majestade, no lugar que lhe é devido. Mas a Bíblia nos ensina que pela fé nós nos assentamos com Ele. Jesus é a primeira estrela, mas Ele não quer ser a única. É por isso que Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10, a Bíblia nos ensina o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, a terra estava debaixo de trevas, escuridão, estávamos mortos, estávamos sepultados, estávamos em trevas. Estando nós em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos.
e juntamente com Ele nos ressuscitou. A primeira estrela brilhou, a luz chegou até aqueles que estavam mortos, saímos do túmulo, fomos ressuscitados, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquela primeira estrela ocupou o seu lugar de direito, mas Ele não quis ser o único, e Ele chamou a todos nós, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado, e nos chamou para nos assentarmos também nas regiões celestiais com Ele, e brilharmos como estrelas no universo. Agora também estamos na posição de estrelas. E o texto continua dizendo: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não dá, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Eu achei que eu havia sido criado em Adão. Nós fomos criados em Cristo Jesus. A primeira estrela, uma nova espécie, uma nova criação, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela fé em Cristo Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais. Pela fé em Cristo Jesus, não somos mais como o pó da terra, descendência de Adão. Agora somos uma nova criação, uma nova espécie, uma espécie celestial, nascida à imagem e semelhança de Cristo Jesus, criação realizada em Cristo Jesus. Agora aquilo que era apenas uma esperança para os que viam Jesus, se tornou realidade em nós. Aquilo que era uma esperança para aqueles que viam Cristo Jesus, se tornou realidade em nós. Uma nova descendência, uma nova criação, uma nova espécie, uma descendência celestial, uma descendência como as estrelas, um novo sistema, obras diferentes daqueles que vemos, daqueles que ainda creem que não podem brilhar. Jesus Cristo, Ele é o primogênito de uma espécie, e eu e você fazemos parte disso. Jesus Cristo é a primeira estrela de uma nova criação, de uma nova espécie que foi feita para brilhar, que foi feita para reinar. Jesus é o primogênito de uma nova espécie, e eu e você fazemos parte disso. Uma espécie que herdou as promessas de Deus. Eu e você, por cremos em Cristo Jesus, somos chamados filhos de Deus. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros da promessa. Nós fazemos parte de uma linhagem celestial, de filhos que são herdeiros de todas as promessas de Deus. Somos a descendência de Abraão referente às estrelas. Somos aqueles que reinam com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ei, você está me ouvindo? Você é uma nova criação, você é uma nova espécie. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo se fez novo. E da mesma forma que aquele mundo em trevas não podia tocar aquela primeira estrela, aquele mundo em trevas já não define mais quem você é. O mundo já não fala mais quem você é. Não é o mundo que define o que você vive. Você já não é mais o pó da terra, você já não é mais como a areia que está escondida debaixo da água do mar. Você agora é como uma estrela, assentado nas regiões celestiais, posicionado em Cristo Jesus. Você é um filho amado de Deus, você é uma nova criação. Queridos, Natal é saber que em Jesus Cristo todos nós podemos nascer de novo. Natal é saber que em Cristo Jesus todos nós podemos nascer de novo.
para concluir, eu quero te dizer, nossa natureza agora é outra. É por isso que andamos em um caminho diferente. É por isso que as trevas já não têm mais autoridade sobre as nossas vidas. O mundo em trevas, o sistema do mundo já não domina sobre você. Os reis deste mundo já não fazem com que você se prostre diante deles. Agora você está posicionado nas regiões celestiais. Você não é mais como o pó da terra ou a areia do mar, mas fomos feitos estrelas para brilhar e mostrar o caminho da salvação, de uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de justiça. Agora nós nos colocamos em pé, agora nós nos colocamos na nossa posição, agora nós nos colocamos no lugar nosso por direito em Cristo Jesus, e dali apontamos a vida, dali trazemos luz, ali brilhamos, ali trazemos a paz, ali trazemos a salvação, ali trazemos justiça, dali trazemos governo. Eu e você somos descendência de Abraão, mas comparado às estrelas e não mais ao pó da terra. E eu quero ler um último texto, um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração em trevas, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual nós brilhamos como estrelas no universo. O mundo estava em escuridão, mas brilhou na luz, no céu uma luz. O mundo estava em trevas, mas brilhou a primeira estrela, onde sombra nenhuma pode tocar. A primeira estrela brilhou para que muitas outras pudessem também brilhar. Meu Feliz Natal a todos e continuem abençoados.